Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre a questão da cláusula filioque na teologia. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior e também baseado num vídeo do Trad Talk. O filioque foi uma das principais razões para o cisma do Oriente, que ocorreu em 1054, e as igrejas católicas e ortodoxas se separarem para sempre. Filioque significa "e do Filho", entre aspas, que significa que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, o que é o certo teologicamente. A primeira coisa que precisamos notar na Trindade é que a geração em Deus não ocorre de modo semelhante a nós, que somos criaturas corpóreas, porque Deus possui uma natureza intelectual. Então a geração em Deus vai ocorrer de modo semelhante ao que ocorre no nosso intelecto, que, embora infinitamente inferior ao intelecto divino, a gente consegue trabalhar com essas analogias para obter algum conhecimento sobre como funciona Deus e as pessoas na Trindade. Quando o nosso intelecto realmente entende algo, ele forma algo inteligível, um conceito na nossa mente. E esse conceito na nossa mente não é a essência da nossa mente, é algo acidental à nossa mente. O nosso ato de entendimento não é o próprio ser do nosso intelecto, porque ele não está em constante ação. Então, a palavra do nosso intelecto pode ser comparada a um conceito ou um produto da mente, especialmente quando une a si própria, tornando o conceito uma semelhança no intelecto, assim como o filho tem semelhança com o pai. E, uma vez que a palavra do nosso intelecto não é da mesma natureza do nosso intelecto, ela não é chamada de filha do nosso intelecto. Da mesma forma que uma pintura de alguém não é filha dessa pessoa, pois só pode ser filha se o produto seja da mesma natureza da fonte. O entendimento de Deus não é distinto de seu ser, então a palavra que é concebida no intelecto divino não é acidental a Deus, mas deve ser outro e deve ser uma semelhança de sua fonte. E além disso, a palavra de Deus não é um acidente ou parte de Deus, nem algo extrínseco à natureza divina, mas é algo completo, subsistindo na mesma natureza de seu Criador e saindo de outra. Então, na mesma medida que as coisas divinas podem ser representadas pelas palavras humanas, a gente chama a palavra do intelecto divino de Filho de Deus. O surgimento da palavra é uma geração imaterial de um filho e uma fonte na qual a geração divina supera a geração humana. Por exemplo, a nossa geração possui início, meio e fim, enquanto Deus é eterno e Ele entende a si mesmo desde toda a eternidade. Então essa palavra não teve início. Nosso intelecto também não entende tudo simultaneamente como um ato único, mas por muitos atos diferentes. Deus gera um filho, um verbo, que a gente chama de sabedoria de Deus, que é eterno e imutável igual a Deus. E todo ato de conhecimento é seguido de um ato de apetite, do qual o amor é sempre o princípio. Então, como Deus tem conhecimento perfeito, ele também deve ter amor perfeito, que surge como expressão de um ato apetitivo perfeito. O ato intelectual ocorre da coisa conhecível ao conhecedor, e o ato apetitivo ocorre do movimento do poder apetitivo para coisas expostas ao apetite. O amor deve surgir da palavra, porque a concepção do intelecto é uma palavra. Em Deus, a palavra é o Filho, então o amor, que é o Espírito Santo, procede através do Filho e do Pai. Como Deus está sempre entendendo a si mesmo, ele está sempre amando a si mesmo. Esse problema começou em 381, quando teve o Concílio de Constantinopla e definiu que o Espírito Santo procede unicamente do Pai, em resposta aos arianos. Em 451 teve o Concílio de Calcedônia, ou Concílio de Constantinopla, onde o Concílio de Constantinopla foi reconhecido universalmente pela Igreja. Mas teve um erro de tradução do grego para o latim e não era ainda considerado herético. Em 588 teve um concílio em Toledo, porque o arianismo tinha retornado ao Ocidente por causa dos novos reinos germânicos. Nesse concílio foi reiterado que o Espírito Santo procede do Filho e do Pai. Os cristãos gregos do Oriente ficaram com raiva, mas não negaram o filioque ainda. O que aconteceu é que no concílio de Constantinopla e de Calcedônia foi dita uma verdade, e no de Toledo também, e as duas são diferentes, mas opostas, mas não se opõem. Os ortodoxos ficaram revoltados, mas só começou a ter problema muito tempo depois. No século VII ou VIII teve um problema da iconoclastia no Império Bizantino. Os iconoclastas eram hereges que eram contra os ícones, então saiu quebrando vários ícones em igrejas por todo o Império. Só que o imperador Leão III Isauro, que reinou de 717 a 741, emitiu uma série
de decretos contra a veneração de imagens entre 726 e 730. O período mais violento que vigorou a proibição da veneração de imagens ocorreu durante o reinado do filho de Leão III, Constantino V, que reinou de 741 a 777. Segundo Daniel Hobbes, depois de ter feito apoiar por um concílio iconoclasta reunido em Iéria em 754, Constantino V lançou-se numa verdadeira perseguição. As esculturas foram arrancadas à força, os mosaicos cobertos de cal, os afrescos raspados e os livros dos partidários das imagens queimados. Multiplicaram-se as prisões, destituições de cargos e deportações. Uma segunda conspiração pôs ao rubro o déspota que começou a desferir golpes à torto e à direito. Fecha aspas. A iconoclastia teve uma breve pausa entre 787 e 789, quando Irene de Atenas reinava. No entanto, só foi acabar em 843, quando a imperatriz regente Teodora proibiu de vez e marcou o triunfo da ortodoxia. A questão da divisão entre católico e ortodoxo foi uma questão muito mais pelo nacionalismo do Império Bizantino do que pelas divergências religiosas. O Império Bizantino sobreviveu à queda de Roma e se tornou poderoso e rico, e via os novos reinos germânicos como bárbaros. E, enquanto a Igreja no Ocidente começou a se aproximar dos francos, eles viam eles como traidores. Em 800, o Papa Leão III coroa Carlos Magno como Sacro Imperador Romano, pois ele foi sequestrado por ele. Em Constantinopla reinava uma mulher, Irene de Atenas, e ela não poderia ser coroada imperatriz romana. Depois teve a questão do patriarca de Constantinopla, Fócio, que foi patriarca de 858 a 867 e entre 877 e 886, que negou o filioque de forma absurda e falou que o Filho e o Espírito Santo procediam do Pai, o que gera erros gigantescos. Mas o Papa em Roma simplesmente disse que eles podiam continuar rezando o credo sem o filioque, porque é uma verdade e o Ocidente aceita as duas verdades porque falam de coisas diferentes. E o pensamento de que é a mesma coisa é um pensamento nacionalista, ou porque tem uma doutrina esotérica por trás. Então o cisma de Fócio foi sanado e por muito tempo isso foi aceito pelo Império Bizantino, e o Ocidente e o Oriente ficaram em comunhão com várias igrejas que usavam o filioque. São João Damasceno, que viveu de 675 a 749, já relata que os gregos, quando traduziam as obras de São Gregório Magno do latim para o grego, eles removiam os trechos que aprovavam o filioque. Se o Espírito Santo e o Filho procedem do Pai, qual a diferença entre eles? Por isso que muitos perennialistas se tornaram ortodoxos. Toda essa questão veio pelo nacionalismo do Império Bizantino, que favorecia o poder dos imperadores. Então muitos ortodoxos falam que temos que cultuar, por exemplo, o hereges e casta Gregório Palamas, que viveu de 1296 a 1359, porque ele é o nosso santo, mostrando claramente o nacionalismo bizantino, grego, ortodoxo. Não obstante, muitos imperadores bizantinos se chamavam de vigários de Deus Pai, enquanto os patriarcas ortodoxos eram chamados de Cristo Filho, no entendimento que o Pai tem autoridade sobre o Filho, enquanto o Filho não tem autoridade sobre o Pai. Ou seja, o velho cesaropapismo de colocar o imperador romano como chefe da igreja e a igreja submissa ao Estado e não o contrário. E quando o Império Bizantino irá cair em 1453, os russos, que se converteram ao cristianismo por meio da conversão de São Vladimir de Kiev em 988, vão se ver como sucessores de Bizâncio e vão se considerar a Terceira Roma. Não à toa a Rússia é muito nacionalista até hoje, e bebe desse milenarismo de querer conquistar Constantinopla, ser a Terceira Roma e ser a nação que vai trazer a ordem, a paz e tudo que é de bom para a Terra, o messianismo da nação russa. Na real, esse comportamento nacionalista se observa em quase todos os países ortodoxos, como Sérvia, Bulgária, Romênia, Grécia, mas na Rússia é onde se atingiu seu auge. Obrigado a todos que assistiram, até mais.